Fala, povo de Deus! Jesus abençoe sua vida. Hoje a gente está no nosso terceiro dia de propósito de leitura do Novo Testamento e vamos aqui com Mateus capítulo 3. Mateus 3 se inicia com um personagem que aparece agora pela primeira vez nesse evangelho, que é João Batista. O texto sagrado nos diz que João Batista aparece pregando no deserto. Isso é muito importante para nós. João Batista entende que Deus o convocou para ser um pregador da palavra. Deus está aqui, por meio de João Batista, restaurando o ministério profético, que durante 400 anos desapareceu do meio do povo. Lembre-se que nós temos um grande hiato entre Malaquias e o Novo Testamento, a nova aliança, o início da vida do ministério de Jesus nessa terra. E esse período é conhecido como o período de silêncio profético. Afinal, Deus não levantou profeta nesse período. Mas agora ele levanta João Batista, pregando no deserto e pregando arrependimento para a remissão de pecados. Perceba bem que a pregação de João Batista, depois de tanto tempo, não era uma pregação para amaciar o ego, não era uma pregação a fim de se tornar popular, não era uma pregação com o propósito de entreter pessoas ou encantar ouvidos. O propósito é muito claro: chamar pessoas ao arrependimento, chamar pessoas à mudança de vida, chamar pessoas à transformação de vida. João Batista prega arrependimento, prega a necessária mudança de mente, a renovação do coração, o de fato voltar-se para Deus. Ele está pregando e batizando pessoas que confessam seus pecados, que estão arrependidas de fato de seus pecados. Nesse ínterim, nós vemos fariseus e saduceus investigando o que está acontecendo por ali, e João Batista dirige-se a eles com muita veemência. Os chama de raça de víboras, uma palavra muito dura, e ainda questiona quem induziu vocês a fugirem da ira vindoura. Veja, essas pessoas não estavam ali a fim de serem batizadas, não estavam ali com o propósito de confessarem seus pecados, de reconhecerem a sua necessidade de purificação diante de Deus. Na verdade, essas pessoas confiavam apenas em seus rituais, essas pessoas confiavam apenas nas suas cerimônias. Mas João Batista está claramente mostrando que a cerimônia em si e apenas por si não tem valor. Apenas o batizar, apenas o jogar água sobre a cabeça não tem valor se não houver de fato mudança de mente, se não houver mudança de coração. João Batista faz um alerta agora muito precioso, dizendo o seguinte: olha, eu batizo com água, mas vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E embora este texto seja muito debatido, eu opto aqui pela seguinte opinião acerca dele. Primeiramente, quando se fala em batismo com o Espírito Santo, entendemos que João Batista está falando da conversão e não de uma bênção posterior a ela. Entendemos que, de fato, a Bíblia fala de enchimento do Espírito Santo. A Bíblia fala de plenitude do Espírito Santo, que são questões que acontecem na nossa vida após a nossa conversão. Isso é verdade. Mas o batismo com o Espírito Santo se dá na conversão. Nós passamos a ser habitados pelo Espírito Santo de Deus quando somos convertidos ao Senhor. Mas João Batista também fala de batismo com fogo. E aqui nós podemos ter duas interpretações que, na minha visão, são complementares. Porque, pelo contexto, João Batista vai falar de fato de juízo logo no versículo seguinte. Ele fala que Deus, no fim dos tempos, aquele a quem ele prenuncia, no caso Jesus Cristo, no fim dos tempos vai recolher o trigo e guardar no celeiro. E a palha ele vai queimar no fogo que não acaba, que não se extingue. Então, o batismo com fogo, para os incrédulos, pode significar juízo. O batismo com fogo, para aqueles que não creem em Jesus e não depositam a sua fé e esperança no Redentor e Senhor, de fato, o batismo com fogo é o que eles receberão: juízo eterno da parte de Deus, condenação. Entretanto, para aqueles que são salvos, para aqueles que são
convertidos a Jesus, podemos entender o batismo com fogo para nós como um ato de purificação da parte do Senhor na nossa vida. Uma santificação que progride, que cresce, que avança. Afinal de contas, quando nós pensamos na caminhada da vida cristã, nós somos provados inúmeras vezes. E a Bíblia associa o fogo à aprovação, à purificação, ao aperfeiçoamento. Fala diversas vezes, por exemplo, de ouro e prata que são aperfeiçoados pelo fogo. E assim também se dá com a nossa fé. Nós somos provados em nossa fé. Nós passamos pelo fogo da provação. Portanto, entendo eu que o batismo com o Espírito Santo é a conversão, o batismo com fogo para o crente é purificação contínua e permanente até que Jesus venha. O batismo com fogo para o incrédulo é, entretanto, a condenação. E assim, João Batista, nesse trecho, antes de batizar Jesus, faz o último alerta. Afinal, haverá um tempo, haverá um juízo no fim dos tempos em que o Senhor Jesus separará quem é trigo e quem é palha, na linguagem de João. Ou, na linguagem do próprio Senhor Jesus, quem é trigo e quem é joio. Quem não é trigo. O trigo é o povo de Deus, o povo crente separado pelo Senhor e salvo pelo Senhor. A palha, o joio, são aqueles que não confiaram em Jesus. A minha pergunta para você, a partir disso, é: entre os quais você é contado? Entre os quais você é considerado? Você é trigo ou você é palha? No dia final, no juízo final, você será recolhido pelo Senhor e então será guardado no celeiro por toda a eternidade, abrigado pelo Senhor, salvo e seguro, ou você é palha, que será lançado no fogo da condenação, que será lançado no fogo que não se extingue jamais. Em seguida, nós temos o batismo do Senhor Jesus. Parece-nos estranho que Jesus deva ser batizado. E, de fato, Jesus não tinha qualquer pecado para que pudesse se arrepender e confessar e então ser batizado. Mas um autor diz algo interessante. Jesus veio como o segundo Adão, o Adão perfeito, o Adão que não cairia, o Adão que não sofreria a queda que aconteceu lá em Gênesis 3. Jesus veio para cumprir perfeitamente tudo aquilo que Adão não cumpriu. Veio para cumprir a lei de maneira íntegra que Israel não cumpriu. E Jesus diz: olha, é necessário, João, que eu seja batizado para que se cumpra toda a justiça, para que se cumpra toda a lei. Jesus assume a sua função sacerdotal, assume a sua posição, o seu ofício como sacerdote, aquele que haveria de ser e como é mediador entre Deus e os homens. E para isso ele cumpre a lei com absoluta perfeição. Veremos isso de maneira mais clara ainda amanhã, quando pensarmos no capítulo 4, mas o fato é, Jesus Cristo cumpre perfeitamente a lei e por isso ele deve ser batizado. O grande ponto do capítulo 3, portanto, irmãos, tem a ver com a pregação de João Batista e com a perfeição de Cristo Jesus. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós precisamos crer na pregação do Evangelho. Nós precisamos abrigar essa mensagem em nosso coração e vivê-la. E louvado seja Deus, Cristo Jesus cumpre a lei perfeitamente por nós. Nós que não somos capazes, nós que somos falhos e fracos. Não conseguimos perfeição, mas Cristo, perfeito que é, cumpre a lei perfeitamente por nós. Louvado seja sempre o nome do nosso Senhor.